As evidências da nova vida. As evidências da nova vida, parte 3. Estamos dentro do livro de Efésios, estamos consultando os capítulos, os versículos, uma visão expositiva da carta de Paulo aos Efésios. Na última semana, ou nas últimas mensagens, estamos nos dedicando ao capítulo 4 e ao capítulo 5, capítulos que mostram a ênfase de Paulo em traduzir, em mostrar com bastante clareza aos Efésios e a nós também, que o Evangelho não é apenas uma questão de conhecimento das doutrinas de Deus. Não é apenas uma questão de conhecer as Escrituras ou conhecer a Palavra de Deus. O Evangelho, de fato, a vida cristã, de fato, implica na vivência dos valores, dos princípios, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Não existe vida cristã teórica, não existe vida cristã que se limita apenas no pensamento, nas elucubrações da mente, mas o evangelho verdadeiro, que aponta para a vida cristã verdadeira, é um evangelho de coerência entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos, aquilo que nós entendemos ser a verdade e aquilo que nós colocamos em funcionamento em nossa vida por ser exatamente a verdade. E no capítulo 5, o capítulo que damos início hoje, o apóstolo Paulo, então, está nos ensinando e dizendo que a nova vida em Cristo, ela precisa ser baseada no modelo que nos é dado pela palavra do Senhor. Uma das coisas interessantes, que nós podemos ver são as imitações, não é isso? Você já foi imitado por alguém? Já foi imitado por alguém? Tem pessoas que têm talento, têm habilidade de imitar a outra pessoa. Imitam a voz, a maneira de falar, os gestos, a expressão facial. De vez em quando eu encontro pessoas que me imitam, fazem assim, imitações minhas. Acho divertido, não vejo maldade nisso. Até porque um certo humorista conhecido já disse que normalmente nós imitamos pessoas de quem nós temos algum apreço, gostamos, enfim, embora muitas vezes as pessoas que são imitadas, são alvo da imitação, muitas vezes se zangue, e ache que ela está um pouco exagerada, porque normalmente a imitação está ligada ao humor, então a imitação ela sempre carrega um pouco para o exagero, enfim, e nem sempre as pessoas gostam de serem retratadas dessa maneira. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Paulo está dizendo que nós devemos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós devemos ser imitadores também. E ele nos diz a quem devemos imitar, qual deve ser o modelo da nossa vida, qual deve ser a forma, aquele modelo que vai nortear a prática da nossa vida cristã. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo trata nesta etapa da sua carta. Ele nos diz logo no início que devemos ser imitadores. Imitadores de quem? Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário,
condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Amém. O apóstolo Paulo começa, portanto, esta sessão na qual ele enfatiza as evidências da nova vida em Cristo. Ele continua enfatizando as evidências da nova vida em Cristo. E ele então destaca que uma evidência fundamental é a imitação. Termos o Senhor como nosso modelo, termos o Senhor como paradigma da nossa vida, como exemplo maior de nossa vida. E ele começa dizendo: sede, portanto, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Deus. Mimetes, imitador, está ligada à ideia da mímica, que você faz gestos, significando ou apontando para aquilo que sem palavras você está tentando traduzir. Imitadores ou ainda cópias, pessoas que fazem com que o modelo que está sendo apresentado seja seguido. Então a ideia é exatamente essa. Paulo está dizendo: copiem o exemplo de Deus, copiem o caráter de Deus, copiem o ensino de Deus em suas vidas, sejam, portanto, imitadores. E ele diz assim: sejam imitadores como filhos amados. O apóstolo Paulo não está usando aqui a expressão que designaria filhos adotivos, mas ele está usando a expressão tekne, para filhos. Teknes são filhos legítimos, naturais, gerados e que, portanto, têm uma total semelhança com aquele que o gerou. Não é isso? Filhos se parecem com os pais, filhos têm características físicas, características gerais dos pais. A convivência leva à semelhança nas atitudes, nos pensamentos. Paulo está dizendo isso: sejam imitadores, como filhos naturais de Deus, como filhos que foram gerados de Deus. E assim acontece conosco a partir do momento em que cremos, que recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos naturais de Deus. E não apenas filhos naturais que têm toda a possibilidade, toda a capacidade de mostrar a semelhança de Deus em sua vida, mas filhos que são amados, como filhos amados. A palavra do Senhor, o próprio Jesus nos diz que Deus amou o mundo, amou a mim e a você de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, crendo, não morram, mas tenham a vida eterna. João 3, verso 16. Filhos amados, somos filhos amados de Deus. E diz assim: o nosso modelo de amor, a imitação, o que devemos imitar como modelo de amor é o exemplo de Cristo, que também nos amou e se entregou a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. E aí o apóstolo Paulo mostra que a maneira como nós devemos amar, a maneira como esses filhos naturais de Deus devem imitar o caráter e o ensino de Deus, tendo como base Jesus Cristo, é olhando para a cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus manifestou um amor, apresentou um amor sacrificial. Somos chamados a manifestar o amor sacrificial que Deus coloca em nosso coração. Um amor que se sacrifica, um amor que está pronto a dar, um amor que está pronto a renunciar aquilo que todos fazem normalmente, mas nós temos uma responsabilidade como luz, como o texto vai nos dizer um pouco mais adiante, como testemunhas neste mundo sem Cristo Jesus e que precisa ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo então começa dizendo:
a quem devemos imitar, mas agora ele diz assim, o que devemos evitar, do que devemos fugir. E ele diz assim, mas a prostituição deve ser deixada de fora. Prostituição aqui é a porneia, é a imoralidade sexual de um modo geral. A prostituição e todo tipo de impureza, isto é, todos os desejos não naturais, ou a cobiça, como ele vai aqui na continuidade, que são os desejos, a cobiça aqui são desejos desenfreados, compulsivos, desejos incontroláveis, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Paulo está dizendo, não devem ser nem citados. Estas coisas feias, esses exemplos negativos, essas situações que trazem tristeza, não devem ser nem mencionadas, não devem ser nem citadas, uma vez que isso não convém a santos, aqueles que são separados para o Senhor, para o nosso Deus. Mas ele vai mais além. No verso 4, ele diz assim, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos. Olha só o que ele está nos dizendo, não haja indecências, isso é, condutas vergonhosas no meio do povo de Deus. Não deve haver conversas tolas, libertinagens, piadas impróprias. E quando falamos de piadas impróprias, não estamos só falando de piadas indecentes, imorais, mas estamos falando também de piadas que depreciam o próximo, não é isso? Piadas que falem de pessoas, piadas que não levem em conta o respeito às pessoas, palavras que depreciam o próximo, não é isso? Tem muita gente fazendo piada de pessoas em função da cor da pele, do seu corpo, das suas opções de vida, enfim, tudo isso não é próprio para o cristão. Nenhuma dessas situações deve envolver o cristão. Envolve o bullying também, envolve conversas tolas, envolve o bullying também. É o mal falar de uma pessoa, é o colocar apelidos impróprios nas pessoas, é o debochar das pessoas, conversas tolas, gracejos obscenos, leviandade. Leviandade, são palavras soltas que não são refletidas, que geram brincadeiras, entre aspas, que prejudicam, indecentes, imorais, impróprias, indevidas, fora do ambiente devido. E Paulo diz assim, pois essas coisas são inconvenientes, elas não são aprováveis, elas não são plausíveis no meio de cristãos, não são possíveis na boca de cristãos. Da mesma boca que adora e canta ao Senhor, não pode ser a mesma boca com palavras, com gracejos indecentes, conversas tolas e coisas inconvenientes. Ele diz assim, pelo contrário, haja ações de graças. O que Paulo está querendo dizer aqui é que aquilo que falamos, aquilo que dizemos, tem que trazer proveito, tem que edificar, tem que ser boa e benéfica. A nossa palavra sempre deve trazer benefício para aqueles que estão ao nosso redor. No verso 5, Paulo então diz assim, a Bíblia assim nos diz, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo começa assim, bem saber, isso é, tenham a certeza disso. É uma ênfase que Paulo está dando. É um despertamento que ele está dando aí. É uma ênfase para que as pessoas parem e ouçam com cuidado o que ele vai dizer logo em seguida. Tenha a certeza disso, porque bem sabeis que nenhum devasso é a pessoa imoral, é a pessoa que já perdeu os limites da moralidade, do controle da sua própria vida, ou impuro. São aquelas pessoas que estão dominadas ou se lançando em vícios sexuais impuros, ou avarentos, e a avareza aqui não está ligada à avareza financeira, não, nesse contexto aqui, a avareza é a cobiça pela imoralidade,
é a cobiça por coisas impróprias, a cobiça por aquilo que não é benéfico, aquilo que é destruidor, a cobiça da imoralidade, que é, como diz o texto, ou avareza, que é a idolatria, de uma tal maneira que há pessoas que cultuam a imoralidade, se deixam envolver de uma tal maneira que não conseguem mais viver sem a imoralidade, sem a distorção de valores, já perdem os seus limites completamente, e aquilo se torna um verdadeiro culto, um culto à imoralidade. E Paulo diz assim: estes não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que coisa séria, olha que advertência muito séria, que começa com Paulo dizendo: vocês sabem bem disso, tenho a certeza disso, olhem e pensem bem a respeito disso. Verso 6, a palavra do Senhor então vai dizendo: ninguém vos engane com palavras sem sentido, palavras agradáveis, até boas de se ouvir muitas vezes, que satisfazem, que trazem humor, que trazem muitas vezes a graça, mas que na realidade são vazias, inúteis, impróprias e que não constroem, ao contrário, destroem os costumes, destrói aquilo que nós entendemos como sendo valores importantes para nós e para as demais pessoas. E essas coisas causam a ira de Deus, isto é, resultam em reprovação do Senhor, em não aceitação da parte de Deus. E a orientação do verso 7 é muito clara: portanto, evitai a companhia deles, isto é, daqueles que agem dessa maneira. Devemos cuidar. O cristão, a pessoa que tem o mínimo de bom senso, não apenas o cristão, mas o cristão mais ainda, deve cuidar muito bem das suas companhias, deve cuidar muito bem das pessoas com as quais ela convive, para que não haja, assim, a mudança da sua própria vida, dos seus próprios valores. Quando abrimos a palavra de Deus, lá no Salmo 1, nós encontramos uma advertência muito clara do Senhor sobre isso. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A palavra do Senhor é muito clara em mostrar com muita propriedade que as más companhias acabam corrompendo os nossos valores, acabam corrompendo a nossa própria visão, nosso próprio entendimento. Por isso é muito importante, é algo muito sério. Com quem você tem andado? Que tipo de companhias você tem escolhido para estar com você? Isso gradativamente vai definir, vai apontar o rumo da sua vida, vai apontar a direção para a qual você está indo. A Bíblia nos diz: evitai a companhia deles. Por quê? Paulo volta à argumentação que ele está sempre lembrando aqui aos Efésios. Ele diz assim: no passado erais trevas, mas agora vocês são luz. No passado, o passado versus o presente. E Paulo está dizendo: olha, no passado a vida de vocês era de um jeito, mas agora vocês estão em Cristo, a vida é outra. O caminho é outro, os compromissos são outros, os valores são outros. Então, lembrem disso. No passado era diferente, mas hoje não. Hoje a coisa é outra. Hoje a vida é baseada nos valores e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: pois o fruto, ou melhor, ainda no verso 8, no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Somos luz. Jesus disse que nós somos sal e somos luz neste mundo. Estamos aqui para iluminar, não para contribuir com as trevas, não para apagar a nossa luz e contribuir com as trevas, não. Hoje nós temos o dever, o papel de iluminar, de trazer luz, não no sentido de uma condenação para as pessoas, mas iluminar o caminho e mostrar às pessoas os perigos existentes neste caminho, que em trevas escondem armadilhas e caminhos de destruição. E Paulo diz assim: devemos andar como filhos da luz. O nosso procedimento precisa estar coincidente, precisa ser de acordo com aquele que é um filho da luz, aquele que tem a luz de Cristo em sua vida. Procurando o quê? Procurando saber o que é agradável ao Senhor.
procurando descobrir, avaliar sempre aquilo que é aceitável, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus deseja que façamos, porque para que o nosso fruto seja um fruto da luz, um fruto de bondade, um espírito generoso, um fruto de justiça, de integridade, retidão, um fruto da verdade, daquilo que é genuíno, daquilo que as pessoas podem ver e dizer: isto é fato, é verdade, eu posso confiar. Esse é o fruto do Filho da Luz, daquele que anda como Filho da Luz, imitando a Deus. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Não devemos nos associar, não devemos participar, não devemos estar junto nessas obras infrutíferas, nessas obras reprovadas, indesejáveis e más. Não devemos fazê-lo. Ao contrário, diz a palavra, devemos condená-las, isto é, devemos reprová-la no coração, devemos nos afastar da realização dessas obras, devemos entender que aquilo não é para o servo de Deus e não é para aquele que caminha com Cristo Jesus. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Tem tanta coisa que nós olhamos por aí que não dá nem para repetir. Tantas palavras que ouvimos que não dá para repetir. Tantas circunstâncias que aparecem que ficamos ruborizados, constrangidos por serem tão baixas, tão nocivas, tão rasteiras. Como poder participar disso? Se nem mencionar nós podemos, de tão vergonhoso e impróprias que são. Mas elas não ficam escondidas, porque a luz, quando chega, ela ilumina. E é exatamente por isso que nós, como filhos da luz, precisamos caminhar imitando o Senhor, levando a luz, para que aqueles que estão nas trevas possam não ser simplesmente condenados ou envergonhados, mas para que elas possam ver o risco terrível pelo qual estão passando. Mas o texto vai um pouco mais adiante, diz assim, dá um alerta a todos nós. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse sono aí não é o sono que você vai dormir daqui a pouco mais, ou que dormimos à noite, mas é o sono da morte. É o sono do descompromisso, é o sono perigoso, né? Quando dormimos para as realidades de Deus e nos abrimos para aquilo que não pertence ao Senhor. A Bíblia então diz assim: acorde enquanto é tempo, acorde para que Cristo possa iluminar a sua vida. E então Paulo lança os cuidados que precisamos ter. Uma vez despertos, precisamos ter os cuidados. Ele diz assim: estai atentos, portanto, estai atentos. Isso é, cuidem com muita atenção, ou sendo redundantes, né, propositalmente, cuidem com muito cuidado disso que eu vou falar agora com vocês. Cuidem, repetindo a redundância, de propósito, cuidem com muito cuidado, cuidem com muita atenção do quê? Para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Cuidem, tenham bastante cuidado com o procedimento de vocês, isso é, com a forma como vocês vivem, com o procedimento, com o viver diário, com a conduta de vocês no seu cotidiano, para que vocês não sejam tolos, isto é, não sejam tolos, sem juízo, imbecis. Essa é a ideia do termo tolo no seu original, insensatos, tolos, sem juízo, mas sábios, não no sentido de sofia, mas no sentido de iluminação, de pessoas que saibam onde estão indo. É a diferença de um carro sem farol e de um carro com farol, com o qual nós podemos iluminar o caminho e ver para onde nós estamos sendo conduzidos ou estamos indo. Para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas seja de sábios. E diz mais: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Querido, querida, os nossos dias são muito ruins, são dias impróprios, para o testemunho do Evangelho.
testemunhar o Evangelho nos dias de hoje é muito difícil, é preocupante, porque, de um modo geral, as pessoas entendem que certas posições são completamente ultrapassadas: honestidade, amor, comunhão, respeito, a própria figura de Deus, tanta coisa. As pessoas estão entendendo que tudo isso já acabou, tudo isso já passou, que tudo isso, que nada disso faz sentido mais. Não é fácil testemunhar do Evangelho, por isso precisamos aproveitar cada oportunidade, aproveitar bem cada oportunidade que se abra para falarmos do amor, para falarmos da graça do Senhor, para falarmos do caminho de volta à presença do Senhor, o nosso Deus, aproveitando bem cada oportunidade. E ele diz então, repete: por isso não sejais mais insensatos, isso é, sem juízo, desequilibrados, sem entendimento, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Isto é, tenha a capacidade, busque a capacidade de entender o que Deus deseja para a sua vida, a vontade do Senhor, para entender a palavra dele, onde encontramos a palavra, a vontade do Senhor expressa em sua palavra. Não sejamos insensatos, mas entendidos, pessoas que compreendem a vontade do Senhor para a vida. E a vontade do Senhor para a nossa vida neste texto pode ser resumida com a palavra inicial de Paulo neste capítulo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo. Quando imitamos o Senhor, nós vivemos como o Senhor deseja e espera. Quando imitamos o Senhor, nós podemos ser identificados como filhos da luz, como filhos que fazem aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera para a nossa vida. Em um ambiente profissional, ocorreu um fato real, verídico. Dois crentes, dois evangélicos estavam sentados, cada qual em sua mesa de trabalho, em sua sala. A pessoa que representa a chefia chegou, olhou para os dois e escolheu um, que inclusive, sendo pastor, inspiraria sentimentos melhores. E essa pessoa foi escolhida e chamada. Depois, essa chefia, em outro momento, explicou para a pessoa que não foi escolhida, que não foi chamada para realizar uma determinada tarefa. Ela explicou: chamei fulano porque era uma situação meio constrangedora, era necessário mentir, por isso eu não chamei você. Aquela pessoa que não foi escolhida disse assim: ué, mas eu sou crente e o meu companheiro também é crente. E a pessoa disse assim: eu sei, mas eu sei que você não faria, mas eu sei que ele faria, como fez. Queridos, veja a gravidade da situação. Dois evangélicos, dois cristãos e uma pessoa que não conhece a Cristo, olhando para as duas vidas, diz assim: esse aqui eu sei que não vai fazer a coisa errada. Consequentemente, o seu testemunho é: essa pessoa realmente é uma cristã e eu não posso ter a ousadia de pedir isso. Essa aqui diz que é, inclusive diz que é pastor, mas essa eu posso propor porque eu sei que ela, na verdade, não tem valores tão sólidos, não tem posicionamentos tão seguros. Por isso eu posso pedir uma tarefa como essa, porque eu sei que ele vai cumprir sem nenhum constrangimento. Querido, querida, estamos vivendo dias em que, como diz Paulo, os dias são maus, Precisamos aproveitar bem as oportunidades para fazermos com que o nosso testemunho brilhe, não para ofender ou magoar os olhos das pessoas, mas para que possamos iluminar o caminho e mostrar para as pessoas os riscos que elas estão sofrendo longe do Senhor Jesus e assim convidá-las à presença do Senhor. Que tal nessa noite avaliar o coração e perguntar: Senhor, como está a minha vida, meu testemunho? Tenho sido um imitador de Deus? Tenho vivido da forma como o Senhor espera? Se houver alguma dúvida, então, querido, querida, é a hora de colocar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia e faz a obra completa em meu coração. Vamos orar.
Querido Pai, neste momento, queremos agradecer por Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra, por aquilo que o Senhor nos alerta em Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de uma forma toda especial, possa aplicar, por meio do Teu Espírito, tudo isto e que isso possa se traduzir em prática diária. Que possamos ser vistos como imitadores do Teu caráter, do Teu ensino, do exemplo de Cristo Jesus. Que o nosso testemunho, com palavras, com ações, com vivência, que possa fazer diferença, que possa iluminar as vidas que estão conosco no caminho, mostrando para elas os riscos que estão sofrendo longe do Senhor e convidando-as, atraindo-as para a presença do Senhor, o nosso Deus. Querido Pai, dá-nos uma noite abençoada e continue falando aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.